Então, estamos gravando. Vamos lá. Então, como eu estava falando, eu vou fazer agora, né, uma apresentação de um trabalho, que ele está em andamento ainda, né, não é um trabalho finalizado, mas está bastante adiantado até. E é uma forma da gente, por exemplo, pegar um pouco do que nós estamos aprendendo aqui e relacionar com a ideia da pesquisa. Pesquisa aqui na área de ciência política. Mas, na verdade, todas as pesquisas elas têm alguns pontos bem parecidos uns com os outros. Tá? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. E a gente, antes de entrar na próxima parte do curso, eu vou fazer, então, essa pequena demonstração. Que é muito interessante, né? Porque, às vezes, a gente vai ficar falando, por exemplo, dessas técnicas que a gente discutiu lá sobre tabela de frequência, medidas de centro, medidas de dispersão, desvio padrão, variância. Você fala, tá bom. Mas o que isso ajuda numa pesquisa? Entendeu? É um pouco chato, né? Porque até chegar nas partes mais importantes da pesquisa, você tem que passar por esses pontos básicos, que eles são, vamos dizer assim, instrumentos, técnicas, né? Para você conseguir chegar lá naquela parte mais útil lá na frente, né? É um pouco parecido como uma vez que eu estava lembrando, quando eu era adolescente, né? Eu entrei num curso de karatê, né? Adoro aqueles filmes de luta, tudo, né? Aí você fala, que legal, vou aprender a lutar, né? E aí você passa num curso, por exemplo, arte marcial que eu fiz, karatê, você passa um tempão fazendo aqueles movimentos assim, que não são luta, não é trocação, né? Você fica lá, dando chute, cico, treina a base 1, base 2, exercício, e os alunos falam, não, mas quando que a gente vai pra porrada? Quando que a gente vai pra porrada, né? E aí, não, peraí, a gente tem que aprender os fundamentos, que é você ficar na base correta, você aprender a socar, aprender a chutar, mas chutando no ar, sabe? Chutando assim, ó, só assim, né? Aprender os movimentos básicos, o giro e tal, giro de quadril. Aí depois que você vai conseguir lutar sem ficar, né, se machucando sozinho, tropeçando nas próprias pernas. É um pouco parecido aqui, né? Ou então, para quem gosta de dançar, né, um pouco parecido também, né? No começo das aulas de dança fica lá, 2 para lá, 2 para cá, giro, não sei se alguém aqui já fez aula de dança. Também é a mesma coisa, até você conseguir fazer aqueles passos bonitos e tal, você tem que passar por esses fundamentos, que às vezes eles são um pouco chatos, mas eles são fundamentais para a gente conseguir utilizar lá no futuro. Mas, de toda forma, é legal você ver um trabalho mais avançado, para você poder saber, ter uma ideia de onde a gente vai chegar, tá? Então, tá bom, estou compartilhando a minha tela. Então, vamos aqui para o exemplo do uso de dados quantitativos em uma pesquisa de ciência política. Título, né, ruim. Pois bem, esse trabalho nós fizemos para tentar responder a seguinte questão: por que tão poucos representantes negros ou não brancos, né? A gente coloca o foco mais na questão do negro. Mas o Brasil é um país que notoriamente tem uma classe política bastante branca. Se a gente olhar aqui uma foto aleatória aí que eu peguei na internet. Por exemplo, aqui nós temos os deputados que foram eleitos se não me engano, foi na última legislatura, estão fazendo aqui seu juramento de posse, e você pode ver que a maior parte são homens, brancos, né? E aí, muito mais, né, brancos do que a população brasileira. Por quê? É uma questão, né? Acredito que é uma questão para nós, cientistas políticos. Por que a classe política brasileira é tão branca, né? Alguém pode falar, passado, né? Espera aí. Como, né, tanta coisa era no passado e mudou, por que isso não? Né? Vamos lá, né? Temos que, né, porque da onde que está vendo essa dependência da trajetória, né? Vamos tentar explorar um pouco essa questão. Bom, falamos aqui um pouco mais sobre o desenho de pesquisa. A nossa questão que nós definimos é porque existem poucos representantes negros nos espaços de poder,
Então, uma questão, tá aqui, essa é uma questão, vamos dizer assim, né, mais geral, né? Mas nós fizemos uma análise focada na eleição para vereadores em 2016. Por que eleição para vereadores? Né? A gente optou por isso porque nós temos muitos vereadores, é o cargo que você tem mais candidatos, mais eleitos, e para uma pesquisa quantitativa, o número, a quantidade é importante. Né? Quanto maior a sua amostra, quanto mais casos você tem, mais os modelos estatísticos tendem a funcionar melhor. Tá bem? E também uma certa ideia de pensar que, olha, muita coisa do que acontece na base da carreira política, e o vereador é o caso de mais básico, né, o cargo mais básico que você pode ter enquanto representante, talvez o que acontece ali pode ter um efeito de espraiamento para os níveis superiores. Tá? E também tem o fato de que, como nós temos muitos municípios, as situações são muito variadas entre os municípios. Então, essa variação ajuda a gente a ter uma análise mais adequada. Agora, por que em 2016? 2016 pelo seguinte, antes de 2014, esse tipo de pesquisa era quase inviável. Não era totalmente inviável, mas era quase inviável. Porque antes de 2014, não existia a autodeclaração racial dos candidatos. Né? Apenas em 2014, o TSE teve essa feliz ideia de colocar lá na ficha de inscrição dos candidatos a seguinte pergunta: você se declara branco, negro, pardo, indígena ou amarelo? São essas categorias que existem. E aí o candidato colocava uma opção. Então, nós temos uma variável, né, de autodeclaração racial para todos os candidatos. Todos, teve 400 mil candidatos a vereador. Então, para cada um deles, nós temos a pessoa se declara branco, pardo, negro, indígena ou amarelo. Então, tá bom. Então, a partir de 2014, era uma eleição para níveis gerais, né? Presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador. E 2016, para prefeitos e vereadores. Então, nós poderemos fazer essa pesquisa a partir de 2016. Podemos pegar também 2020, mas resolvemos não pegar 2020. Por quê? 2020, houve uma determinação do TSE de que 30% do fundo eleitoral deveria ser gasto com candidatos negros e pardos. Né? Na verdade, é negros, né? Porque negro envolve pretos e pardos. Né? Então, 30% teria que ser gasto com esses candidatos, e aí começou a ter aquele caso de ter muitos candidatos que antes se declaravam como brancos, para poder entrar nessa cota de 30%, passaram a se declarar como pardos ou negros. Então, aliás, mesmo, gente, o prefeito de Belém se autodeclarou preto, entendeu? Não é nem pardo, né? Edmilson Rodrigues se autodeclarou preto, né? O que, sinceramente, não me parece ser muito o caso, mas, enfim, a autodeclaração é autodeclaração. Então, o resultado o dado de 2020 acabou ficando muito sujo. Entendeu? Então, olha, vamos então, para evitar essa distorção, dessa autodeclaração assim que ficou meio tendenciosa, a gente acabou tirando 2020, ficando só com 2016. Mas em 2016 já temos uma amostra de 400 mil indivíduos, candidatos, então mais que suficiente para análise estatística. Bom, nós temos uma questão: por que tão poucos representantes negros nos espaços de poder? E aí resolvemos testar algumas hipóteses. Né? No meu curso lá de desenho de pesquisa eu até falo, né, nas situações em que é importante ter hipótese de pesquisa e quando ela é dispensável. Mas nesse caso aqui é um caso em que é importante ter hipótese de pesquisa. Né? Então vamos explorar. Dá uma olhadinha aqui para ver se não tem ninguém escrevendo nada, uma dúvida. Então tá bom, vamos pensar, quebrando a cabeça aqui, olha. Por que vocês acham que tem tão poucos representantes negros
nos espaços de poder, hein? Olha, primeira hipótese, que é assim a mais simples, vamos dizer. Preconceito. As pessoas têm preconceito contra os negros, né? Pessoas de pele mais escura, então não votam neles, porque eles são negros. As pessoas, o Brasil é um país racista, né? Então, por isso que não votam nas pessoas de pele mais escura. Bom, ok, é uma hipótese, então podemos testar ela. Mas, sim, eu sempre achei ela que, tudo bem, é uma hipótese, é possível que seja o caso, vamos testar, mas eu nunca considerei que é uma hipótese óbvia, assim, auto-evidente, nem sei por que você está pesquisando isso, é tão óbvio, né? Não, porque isso envolve dizer que mesmo os eleitores negros votam em candidatos brancos, né? É possível? Perfeitamente possível, da mesma forma que as eleitoras mulheres votam em candidatos homens, né? Mas por quê? Por que isso acontece, né? E tentar descobrir um pouco relacionado a isso não me parece nada óbvio, né? Por que que no Brasil, se a gente tivesse uma situação que nem havia em alguns estados lá no sul dos Estados Unidos, em que os negros eram excluídos do direito ao voto, até hoje tem situações assim, mecanismos informais de dificultação ao registro eleitoral, né? Ainda ocorre em muitas regiões dos Estados Unidos. Aí tudo bem, você pode dizer, olha, os eleitores negros estão excluídos e só tem os eleitores brancos e os brancos vão votar em brancos. Mas no Brasil, não. No Brasil, não me lembro, assim, desde da libertação da escravidão, os candidatos negros podem votar, não há uma discriminação relacionada à cor da pele, no direito ao voto. Havia antes uma exclusão que, na prática, excluía os negros, que era a exclusão dos votos analfabetos, mas desde 1988, né, os analfabetos podem votar, então, né, os eleitores negros podem votar também. E por que não votar? Com esse poder do voto, não se elege representantes negros, pelo menos a proporção dos eleitores negros, candidatos negros na eleição proporção dos eleitores negros, né? Pode falar que existem mecanismos de dominação cultural, etc. Tudo bem, pode ser o caso, vamos pesquisar. Segunda hipótese, que é quanto maior a pigmentação da pele, mais difícil o acesso à entrada aos principais grupos de poder que influem nas eleições. Essa segunda hipótese, ela vai explorar a ideia de que não é necessariamente os eleitores que discriminam os candidatos negros, mas são, na verdade, a classe política, né? E aqui, em grande parte, essa hipótese foi criada com base no trabalho da Natália Bueno, né, que ela fez um estudo, né, um estudo experimental. Acho que não sei se eu comentei aqui com vocês esse estudo muito bacana, assim, em que ela foi na casa das pessoas, né, uma pesquisa de domiciliar, e que mostrava para as pessoas vídeos de atores, enfim, simulando, né, imitando candidatos e fazendo um discurso político, e depois que a pessoa escutava aquela gravação de um ator, né, se dizendo político, né, teria que preencher um questionário sobre o que achou da pessoa. E uma parte da amostra, você tinha atores brancos, outra parte da amostra, eleitores negros. E o resultado, né, estava justamente, né, uma pesquisa justamente para testar essa hipótese aqui de discriminação. E aquele estudo, um estudo extremamente bem feito, sabe, contou com financiamento, porque fazer tipo de pesquisa é extremamente caro, financiamento internacional, todo cuidado, os maiores especialistas do mundo, né, em pesquisa experimental, auxiliando ela, né, e o Ted Tunney, que é o orientador dela lá nos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que essa primeira hipótese não vale, né? Eles não encontraram que as pessoas, os eleitores, avaliavam diferente
um candidato branco e um candidato negro escutando exatamente o mesmo discurso feito por um branco e por um negro, com essa estratégia dos atores, né? E ela, nesse mesmo artigo, ela lança essa hipótese aqui, né? De que, olha, na verdade, talvez o problema seja na classe política, talvez o problema não seja nos eleitores, seja a classe política. Porque ela descobriu, por exemplo, que os candidatos negros recebiam menos financiamento que os candidatos brancos e, na verdade, você tinha menos candidatos negros, né? Os próprios partidos eles nem lançavam muitos candidatos negros. Então, talvez o filtro é que os partidos nem sequer escolhem pessoas negras para serem candidatos. E quando se supera essa barreira, os candidatos acabam tendo menos apoio, por exemplo, apoio partidário em termos de financiamento. Então, essa hipótese aqui, ela lida muito com aquela ideia da teoria das elites, né? Vocês já estudaram sobre isso? Talvez vocês tenham estudado aí no curso de teoria política. Aquela ideia de que as elites tendem a fazer um grupo fechado e homogêneo, em que tende a dominar os espaços de poder. Então, a classe política, ela escolhe os entrantes na elite. Então, né, como é que você faz para você entrar na elite? Você tem que ser escolhido por alguém na elite para você entrar na elite. Entendeu? Tipo, a elite é como se fosse um clubinho que só aceita aquelas pessoas que eles querem. E aí, isso pode explicar em parte porque você tem essa situação tão comum de políticos serem filhos de políticos, né? Por exemplo, o governador do Pará é filho do ex-governador do Pará, né? Porque para você ser político desse nível, você tem que ter alguém lá de dentro da elite que vai te abrir as portas do clubinho, e eles só abrem as portas do clubinho da elite para pessoas que eles se sentem próximas, que em geral são pessoas brancas, né? Essas pessoas que não. Isso geraria uma dependência da trajetória. Imagina, o fato da elite ser branca no passado, a elite escolher quem entra na elite, quem vai ser os neófitos do campo, e aí eles tenderem a escolher pessoas próximas, parentes, filhos, amigos próximos, né? Aí faz com que a inércia seja que a elite continue branca. Tá bom, eu acho uma hipótese bastante sofisticada, dialoga com a teoria clássica das ciências sociais, que é essa teoria das elites. Então, podemos testá-la também. E a terceira hipótese é uma hipótese mais materialista, né? Quanto maior a pigmentação da pele, menor o acesso a recursos econômicos necessários para as eleições. Então, aqui a ideia é que para você se eleger, você precisa de dinheiro, e aí, para você ter acesso a dinheiro, por também discriminação histórica, econômica, né? Os negros chegaram como escravos, nunca foram lhe dadas oportunidades, e o resultado é que os negros são muito mais pobres do que os brancos e têm menos acesso aos canais do dinheiro, né? E aí o resultado, por isso, acaba, para você entrar na política, precisa de dinheiro, bastante dinheiro, não é pouco dinheiro. Então, por causa da exclusão econômica, os negros são excluídos do espaço de poder. Isso aqui é uma hipótese materialista, assim, até dialoga um pouco com o marxismo, né? Aquela ideia de que, olha, as estruturas econômicas acabam se espelhando nas estruturas políticas, tá? Porém, a gente pode interpretar que essas duas hipóteses aqui estão bastante ligadas, né? Porque quem controla os recursos econômicos dos partidos são os líderes partidários, entendeu? São os chefes dos partidos que guardam as chaves do cofre. E eles não dão para ninguém, né? Aliás, né, no começo do mandato do atual presidente, ele chegou para o chefe do partido dele, Luciano Bivar, e falou, olha, eu ganhei, eu que fiz esse partido aqui, que era um partido minúsculo, virar o maior partido do Congresso Nacional, então, a partir de agora, os recursos do partido sou eu que controlo. O Luciano Bivar falou, não, lógico que não. Cara, mas aí o Bolsonaro falou, não, mas peraí, você prometeu que ia ter acesso amplo, que eu podia fazer o que quiser, que eu, né, você ia dar o controle do partido para mim. A Luciano Bivar falou, não, não. Chave do cofre é minha, não dou para ninguém. Entendeu? Então eu vou sair, vou levar metade do partido. Vai embora. Né? Tipo,
tem problema, mas a chave do cofre não tem por que um líder partidário abrir mão dessa quantidade de recursos tão grande, né? Então, por isso que eles brigaram, acaba até ocasionando aí o fato do Bolsonaro ter saído do PSL. Mas, enfim, né, a terceira hipótese, ela é muito mais esse aspecto econômico, né? Então, tá bom, temos 3 hipóteses. Elas não são contraditórias, eu não preciso escolher uma delas, né? Em tese, as 3 podem ser verdadeiras. E, aliás, é o meio que a gente concluiu, tá? Então, vamos continuar. Alguns dados descritivos. Aqui eu coloquei a raça dos eleitos. Eu fui lá no banco de dados do TSE, baixei lá os dados dos candidatos e dos eleitos, né? E aí deu essa configuração. 57% dos eleitos são brancos, 37% mais ou menos pardos, 5% pretos, 0,5% amarelo, 0,3% indígenas. Aí eu fui lá no IBGE, peguei os dados do censo de 2010, que é o último que teve, era para ter tido outro mais recente, não teve, né? Então, e eu peguei a classificação racial da população brasileira, que é a mesma categoria que o TSE usou, né? E aí tem que, na verdade, na população brasileira, 47% são brancos, 43% pardos, 7,5% pretos, 1,1% amarelos e 0,5%, 0,4% indígenas. Então, há um viés pró-branco nas eleições, que é o dado descritivo básico. Tá? Aqui, ó, o que é isso aqui? Uma tabela de frequência. Mas eu acabei colocando ela num gráfico. Só um minuto, gente, vou pegar uma água, senão vai ficar sem voz. Voltei, só falta ficar sem voz por isso tudo. Né? Vamos lá, aproveitar para ver se tem alguma pergunta. Exatamente, viu, Lucas? Tipo Meninas Malvadas, né? Vamos lá. Então, continuando. Aqui, mais alguns dados descritivos, tá? Eu peguei a chance de eleição entre os candidatos, tá? Também aqui com essas 5 raças. E aí nós temos que de 15% mais ou menos dos brancos são eleitos, ou seja, de cada 100 candidatos brancos, mais ou menos 15 são eleitos. É a chance de um branco ser eleito uma vez candidatando. Para os pardos, a chance cai para 12,4%. Para os candidatos de cor preta, praticamente metade dos brancos, né, 7,5% de chance. Os amarelos, essa aqui eu até fico um pouco surpreendido, eles têm uma chance de eleição maior do que os brancos, né, 16,1%. Né, e os indígenas, 11,5%. Aí aqui eu resolvi fazer uma outra medida, né, que era comparar os representantes eleitos para cada 100 mil habitantes do grupo racial. Porque qual que é a ideia? Porque eu estou lembrando daquela história de que, olha, muitas vezes os verdadeiros excluídos não conseguem nem se candidatar. Se a pessoa consegue se lançar candidato, né, ele já não está tão excluído assim, né? Ele tem que ter, no mínimo, por exemplo, uma filiação partidária que autorizou ele a sair candidato. Então, talvez os grupos mais discriminados, eles não consigam nem sair candidato. Então, ao invés de comparar
eleito entre os candidatos, eu resolvi colocar eleitos entre a população, tá? E eu cheguei nesse número de 100 mil, porque aí dá um número um pouquinho mais inteiro, não fica um número muito quebrado. Então, olha, podemos chegar à conclusão que cada 100 mil brancos, cada 100 mil pessoas brancos, nós temos 35 vereadores. Para cada 100 mil pardos, 25 vereadores, pretos, 20, amarelos, 14, ou seja, apesar dos amarelos terem mais chance de eleição, eles se candidatam um pouco, né? Os brasileiros de origem oriental são um pouco avessos a se candidatarem, mas quando se candidatam até conseguem se eleger bem. E os indígenas, 20. Né? Então, é mais ou menos essa diferença entre número de representantes versus população. Então, mais uma vez, um viés pró-brancos. Qual é a metodologia que eu utilizei para testar essas hipóteses? Né? Eu usei basicamente regressão linear, viu? Eu vi o Lucas, eu usei regressão linear sobre variável dummy, entendeu? Porque quando a gente faz isso, a gente vai obter a chance de nós termos a variável dummy, nos modelos de 1 a 4. Né? Os modelos 5 e 6, não. A regressão linear, o que ela é? A ideia é que, se tudo der certo, vamos chegar a ela no final do curso. Ela é uma forma de nós acharmos os valores preditos. É uma forma assim, dado um conjunto de variáveis, qual que é a chance que nós temos de ter uma variável dependente? Ou seja, dada um conjunto de variáveis independentes, qual que é o valor esperado de uma variável dependente? Vou mostrar aqui os gráficos, espero que esteja claro, fique um pouco mais claro o que isso significa. Eu também usei muito modelos interativos, né, que é quando nós não só analisamos as variáveis isoladamente, mas nós combinamos variáveis entre si, vai aparecer alguns casos aqui, e eu vou colocar ênfase em valores preditos, né, ou seja, o valor esperado da variável dependente. Essa é uma tendência recente de estudos quantitativos, né, foi muito puxada pelas discussões lá do Gary King, né, quando lá em 2000 ele lançou aquele pacote do Stata, lá, o Clarify, né, que depois eles migraram para o R e criaram o Zelig, né, mas o Gary King, lá, o professor de Harvard de métodos quantitativos, ele é um entusiasta dessa ideia de que, ao invés de usar coeficiente de regressão, valores preditos. E realmente, eu acho que fica muito mais simples de entender. Olha, porque, olha, as variáveis, as pessoas, muitas vezes, os estudos quantitativos, eles colocavam tabelas como essas daqui, tá vendo? Que aí que você tem os coeficientes de regressão e aqui os testes, né? E esse tipo de exposição é um pouco maçante, né? E ela é muito difícil de ser interpretada, para você conseguir entender o que realmente significa esses números aqui. Tem que ficar um tempão pensando, né, vendo as escalas, né? Se você tem, olha, interações entre variáveis, aí fica praticamente impossível a gente entender o que isso aqui está sendo feito, só olhando a tabela. Se a gente vai para gráficos, aí fica muito mais fácil. Então, ao invés de ficar olhando essas tabelas aqui, eu, né, usei a estratégia de vamos usar gráficos e valores preditos. Vai ficar mais fácil. E aí, com base nessa estratégia geral aqui, eu criei 5 modelos. Né? O primeiro modelo, de análise 1, a variável dependente do estudo é a chance de eleição. E as variáveis independentes são as dummies de raça. O que isso significa? Olha, se eu sei do candidato apenas a raça dele, vamos supor, tem aqui um candidato, eu não sei nada dele. Eu não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei se é rico, não sei se é pobre, não sei se é jovem, não sei se é velho. A única coisa que eu sei é que ele é branco, se ele é negro, se é amarelo ou se é indígena. Só isso que eu sei. Com base nisso, qual que é a chance de eleição, o melhor chute, né, o valor predito, né? Qual que é o melhor chute possível, matematicamente falando,
da chance de eleição dela. Dele. Alguém tem alguma ideia de qual seria esse valor, hein? Dá para saber. Se alguém aqui já fosse, né? Se alguém, vamos ver se alguém tiver um excelente raciocínio matemático, já vai conseguir saber exatamente, talvez até já consiga dizer o número exato, hein? Alguém sabe o número exato? Olha, de novo. Eu só sei do candidato a raça dele. Essa é a única coisa que eu sei. Qual que é a chance de eleição dele? Sabendo apenas a raça. Alguém consegue chutar? Hein? Se alguém acertar, realmente, eu vou ficar surpreendido pela capacidade de raciocínio matemático. Não é uma pergunta simples, não. Né? Bom, o segundo modelo, a variável dependente dele continua sendo a chance de eleição. Só que as variáveis dependentes são a dama de raça e as características individuais. Então, eu vou falar o seguinte, olha, modelo matemático. Olha, tem aqui um candidato. Eu vou te falar se é homem ou se é mulher, a idade dele, o grau de instrução dele, o estado civil dele, se é um partido de direita e de esquerda, e se ele é ou não vereador, ou seja, se ele está se concorrendo a vereador ou não. Essas são as características individuais do candidato, né? E a raça. Então, qual que é a chance, com base nessas características, me dê a chance de eleição dele. E ele vai calcular certinho a chance de eleição para aquele candidato de acordo com todas as variáveis em conjunto. Ele vai calcular, olha, né, qual que é a chance de um homem ensino médio completo, por um partido de direita, com tantos anos, casado, pardo, todas essas características, ele vai me dar a melhor chance dele ser eleito. É isso que ele vai fazer. Tá? É o modelo 2, porque eu adicionei variáveis relacionadas às características individuais dos candidatos. O modelo 3, ele continua tentando adivinhar a chance de eleição dos candidatos, também dá as damas de raça, também as características individuais, só que eu vou acrescentar mais algumas variáveis relacionadas ao apoio político. Eu vou falar eu também vou dizer para o modelo se esse cara é um cara que tem, se ele está bem conectado nas redes políticas, né, locais, ou se ele está um pouco, desconectado das principais redes políticas da região. Como é que eu avalio rede política? Eu usei as seguintes variáveis. Olha, agora aqui, para mostrar as variáveis, aqui eu acho que essa tabela é boa, né? Essas variáveis aqui são variáveis dummy, né? Ou seja, variáveis 0 ou 1, das raças indígenas. Então, ela vai mostrar se o candidato é amarelo, indígena, pardo ou preto. A categoria branca é a categoria base, por isso que ela não está aqui, tá? Essa variável aqui também é uma característica individual, é se o candidato está concorrendo à reeleição ou não. Aqui a característica se ele é homem ou mulher. A idade do candidato. Eu resolvi colocar duas variáveis relacionadas à idade. A idade do candidato e a idade do candidato ao quadrado. Porque idade é uma coisa que, no começo, contribui para a eleição. Quando as pessoas ficam mais maduras, né, elas têm mais chances de serem eleitos, mas chega algum momento a idade começa a atrapalhar. Então, a partir de, ou seja, a influência da idade na chance de eleição é uma espécie de parábola, porque a idade te ajuda, mas te ajuda cada vez menos, depois se você fica ser um candidato muito idoso, aí ela começa a te atrapalhar. Algumas damas de estado civil, está no banco de dados do TSE, então por que não usar? Tem influência, ela é significativamente estatística, né? Os candidatos casados têm mais chance de serem eleitos do que os candidatos divorciado, separado, viúvo, solteiro. Né? Não é o foco do estudo, mas a variável ser mulher é negativamente, em todos os modelos, ela é negativamente correlacionada com a eleição. As candidatas mulheres
elas têm mais ou menos 7% a menos chance de serem eleitas só por serem mulheres. Então, não é o foco de estudo, mas foi um resultado muito consistente de todos os modelos, né? E bastante lamentável, né? Se o candidato está um partido de esquerda, um partido de direita, todas essas variáveis aqui são as características que eu chamei de características individuais do candidato. Agora, as variáveis relacionadas ao apoio do político. Essa variável aqui, tamanho do partido na CD e a Câmara dos Deputados, ela diz o seguinte, olha, qual que é a minha ideia? Se o candidato ele é de um partido grande, ele tem mais chance de ser eleito, concorda? Então, como é que eu avalio, eu transformo em número o tamanho do partido? Eu coloquei como porcentagem da Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, o PSL sozinho tem 10% da Câmara dos Deputados. Então, o valor dessa variável para um candidato do PSL é 10 hoje, né? Mas como a eleição em 2016, isso valeria para o PT, por exemplo. Estou valendo só 2016. Na época, o PT também teria mais ou menos 10% de chance. Tinha 10% da Câmara dos Deputados, então o deputado do PT tem valor 10. Um outro partido lá menor tem 5% da Câmara dos Deputados, então o valor é 5. Entendeu? O outro partido pequeno tem 1% da Câmara dos Deputados, então é 1. Assim vai, né? Então, essa a ideia, tamanho do partido da Câmara dos Deputados, que é basicamente a porcentagem da bancada partidária do partido na Câmara dos Deputados. Essa variável força nacional da coligação é um pouco parecido com a lógica dessa de cima, só que ela pega não apenas o partido do candidato, mas da coligação do candidato. Porque às vezes o candidato ele é de um partido pequeno, mas ele está coligado com um partido grande, pelas regras lá eleitorais, a coligação importa muito. Então, um candidato que ele, mesmo estando num partido pequeno, se ele está numa coligação grande, essa variável ela vai ser maior. É a porcentagem da bancada da coligação na Câmara dos Deputados. Vocês entenderam, né? Essa outra variável aqui é a força da coligação do candidato no Estado. Então, ela significa o seguinte, é a mesma ideia da porcentagem da bancada na Câmara dos Deputados, só que eu pego só a bancada do Estado. Então, por exemplo, Pará tem, se não me engano, 10 deputados federais. Me corrijam aí se eu estiver falando uma grande besteira. Mas vamos supor que seja 10, só para facilitar, porque 10 é fácil fazer conta. Vamos supor, você está no estado que tem 10 deputados federais. E 5 desses 10 são de um partido. Vamos supor o partido governador. Então, vamos supor assim, que metade dos governadores do Pará é do MDB, que é o partido do governador. O candidato do MDB, do partido, vai ter nessa variável 50. Vocês captaram o raciocínio? Vamos supor, olha, metade da bancada dos deputados federais do Estado, não do Brasil, mas só no Estado que a pessoa está, é de um partido. Esse valor de porcentagem é o valor dessa variável. Então, se você está num Estado em que metade dos deputados federais é do MDB e você é do MDB, então você vai ter uma vantagem disso, porque você está no partido que é o partido dominante da sua região. Ou se você está na Bahia, é uma coisa, tá? Se é do PT na Bahia, que o PT já governa lá há muito tempo, então você vai ter bem conectado com as redes de poder local. Essa é a variável. E essa de todas essas aqui foi acabou sendo mais forte que essas duas outras, né? Essa terceira variável que ela acabou se mostrando ser mais impactante na chance de eleição do candidato do que essas duas aqui. Mas as três são significativas. Aí eu também coloquei a votação do candidato majoritário. Então, se o candidato está numa coligação, se o partido do candidato está numa coligação, e essa coligação tem um candidato para prefeito, aí eu coloco aqui a porcentagem de votação desse candidato. É para pegar aquela ideia do puxador de voto, né? Então,
se o prefeito foi muito bem votado, os candidatos a vereador que são parceiros do prefeito vão ser bem votados também. Essa é a ideia dessa variável aqui, né? Tudo isso é para mostrar essa ideia geral, né, de conexão política. Todas essas variáveis aqui, elas somadas vão dar a ideia de que o candidato que tiver valores altos nessas 4 variáveis será um candidato que está bem conectado com as principais redes de poder local, concorda? Essa é a minha ideia quando eu criei essas variáveis. É aquela coisa que a gente chama de operacionalização. Vocês viram lá no curso do professor de Carlos de operacionalização? É essa a ideia. Eu estou pegando um conceito teórico que é conexão política, fazer parte da elite, né? Que é a ideia da hipótese 2. E eu estou tentando criar variáveis que vão mostrar se o candidato está bem ou mal conectado nos dados. Então, e tem que ser uma coisa calculável, né? Não pode ser uma coisa assim que não tenha como ser calculada. Tudo aqui foi calculado, está no R, tá todas as fórmulas disponíveis, então dá para ser checada. E essas duas últimas variáveis aqui, elas são para ver o poder econômico dos candidatos, né? Essa primeira variável aqui, ó, valor da receita eleitoral do candidato, é o seguinte, é a porcentagem da receita eleitoral do candidato, tem no TSE essa variável, é a porcentagem da receita eleitoral do candidato no conjunto de candidatos do município. Então, se o fulaninho lá gastou 100 mil e o conjunto de candidatos a vereador no município que ele concorreu gastou 1 milhão, o valor dessa variável será 10, porque ele gastou 10% do conjunto de gastos para vereador do município. Tá? Por que eu faço essa porcentagem? Porque eu não posso colocar valores absolutos, né? Se eu coloco, não dá para comparar 100 mil gastos numa grande cidade, Belém, Ananindeu, aqui não é nada, para 100 mil numa cidade interior. Né? 100 mil em Abaetetuba, você faz um estrago na eleição. 100 mil em Belém, você não gasta nem uma semana, você não sustenta uma semana de campanha. Né? Então, não dá para comparar todas as cidades, né? O que a gente faz? Essa é uma medida que não foi eu criei, já o Bruto Speck e o Wagner Palomancuso usam, né? São dois grandes especialistas, o Rodrigo Donandelli, grande especialista Rodrigo Donandelli também usa, então é uma medida já consagrada na literatura. Então, essa aqui é a ideia, né, para você tentar ver a força econômica do candidato no município, uma variável extremamente impactante. Todas as variáveis, a que mais aumenta a sua chance de eleição é justamente essa, é o poder do dinheiro, aí não tem como negar. E essa última aqui, ela é a mesma ideia, mas para os bens pessoais, a porcentagem de bens do candidato no conjunto de bens declarados dos seus concorrentes, ou seja, dos candidatos para vereador no município. A ideia de que o candidato mais rico, né, o poderoso local, ele vai ter mais chance de eleição do que uma pessoa que não tem esses recursos, tá bom? Então, essas são as variáveis usadas na análise. O modelo 4, ele vai até aqui, ele usa todas as variáveis, menos essas econômicas, e o modelo 3, perdão, ele vai até aqui, e o modelo 4, ele pega todas as variáveis. Ele usa todas as variáveis. É o modelo mais completo que tem, porque eu coloco todas as variáveis que eu usei aqui. Bom. Modelo 5, são 6 modelos, tá? Conta aí. 5, 6. O modelo 5, ele tem uma variável dependente diferente. A variável dependente dele é o apoio político. Tá? Então, ele faz a mesma lógica, só que ele não tenta explicar a chance de eleição, que nem os outros. Né? Ele não está querendo adivinhar a chance de eleição. Ele está querendo adivinhar o apoio político, que é justamente essa variável aqui, ó. Tá vendo? Força da coligação do candidato no Estado. Essa é a variável dependente do modelo 5. E as variáveis independentes são todas essas aqui, ó. As mesmas variáveis independentes do modelo 2. Tá?
Então, o modelo estatístico vai falar, olha, dado que essa raça do candidato, dado essas características individuais, qual que é mesmo aqui as variáveis? As variáveis. Olha, se ele está concorrendo à reeleição, se é homem, se é mulher, se é idade, estado civil, escolaridade, ideologia, né? Essa daqui eu não posso colocar porque ela, como essa variável aqui, ela está muito correlacionada matematicamente com essa daqui, não faz sentido colocar as duas juntas, né? Aí você teria um problema de endogeneidade, né? Então, porque o tamanho do partido necessariamente está relacionado ao tamanho da força de coligação, né? Então, não faz muito sentido. Então, eu coloquei todas essas variáveis aqui para tentar adivinhar qual que é a força da coligação do candidato no Estado. Tá? E o modelo 6, a variável independente dele é o financiamento de campanha. Ou seja, esta variável aqui. Essa aqui é a variável dependente do modelo 6 e as variáveis independentes são todas essas aqui, ó. A mesma variável do modelo 3. Tá? Para quê? O modelo 5 e 6 ele é muito focado para tentar testar as hipóteses, as hipóteses 2 e 3. Eu estou querendo ver se a raça impacta, né, na força da coligação eleitoral do candidato, ou seja, se os candidatos brancos e negros eles estão em coligações diferentes, né, e no último modelo, modelo 6, eu quero ver se, por exemplo, ser negro ou ser branco interfere no valor da receita eleitoral do candidato. Beleza? Então, é isso. Então, vamos lá para o resultado. Tá? Aqui, olha. Esse aqui é o resultado do modelo 1. O que ele fez, né? Por que ele tem esse formatinho aqui esse alfinete aqui, essa tábua, parece um alfinete pregado numa tabuazinha, né? O que é? Isso daqui é um intervalo de confiança do valor predito. O modelo, ele te dá um resultado que é parecido com aquela ideia do pesquisa eleitoral, sabe? Ele fala, olha, a chance de um branco ser eleito é 14,9, né? Com uma variação percentual de um ponto para cima e um ponto para baixo, né? Na verdade, isso aqui é o caso dos amarelos, né? Então, os amarelos, a chance dele ser eleito, segundo o modelo, é 16,1. Mas você tem uma margem de erro dessa estimativa, que vai de 14,7, aqui, ó, 7, até 17,4. Você entendeu? Então, você tem no meio aqui desse alfinete a estimativa pontual, ou seja, modelo, me deu o chute no modelo 1, que é aquele modelo que você só tem, a única coisa que você sabe do candidato é as raças, me dê a chance dele ser eleito. Ele te deu isso aqui, olha, Murilo, dado que você só me falou a raça deles, eu posso dizer que um branco, um amarelo, 16,1, um branco, 14,9, um pardo, 12,14, indígenas, 11,6 e pretos, 7,5, com um intervalo de confiança entre tanto e tanto. Tá? O que é esse intervalo de confiança? Eu estipulei como critério de confiança 95%. Então, eu quero que você me diga com 95% de certeza qual que é a chance de eleição do candidato. Aí ele vai falar, olha, com 95% de certeza, a chance de eleição do candidato amarelo está entre 14,7 e 17,4. Entendeu? Ou seja, com 95% de chance,
o valor, a chance de eleição tá nesse intervalo aqui, tá? E aqui, nessa tabelinha, tá a estimativa pontual, que eu chamei de min, e o intervalo baixo e o intervalo de cima desse intervalo de confiança aqui de 95%. Tá? Vocês podem reparar que os intervalos de confiança são diferentes, né? Para amarelos indígenas, você tem um intervalo de confiança bem largo, né? E para as outras raças, um bem curtinho. Por quê? Por causa do tamanho da amostra. Você tem poucos candidatos amarelos e poucos candidatos indígenas na amostra. Mas você tem um monte de branco, um monte de pardo e uma quantidade também bastante alta de candidatos pretos. Então, quanto maior o tamanho da amostra, mais preciso é o resultado. Então, esse intervalo de confiança pequenininho ali é porque o resultado é muito preciso. A minha amostra é gigantesca, tem 400 mil indivíduos na minha amostra. Então, né, para branco, você tem um monte, sabe, a certeza do resultado é muito grande. Então, com 95% de confiança, eu consigo acertar um alvo muito pequeno, porque eu tenho muita amostra, né? Mas para amarelos indígenas, eu não tenho tantos candidatos assim. Então, por isso que ele é o modelo é um pouco inseguro, né? E coloca um intervalo de confiança muito alargado aqui, para, por exemplo, esses casos de ter uma amostra muito pequena. Tá? Mas me digam, vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia, né? Ó, tá aqui um gráficozinho aqui que mostra as porcentagens e aqui as 5 raças preditas segundo o modelo estatístico. Certo? Eu coloquei algumas tabelinhas também para ajudar a interpretação dos resultados. Eu coloquei essa coluna aqui, ó. Eu fixei os brancos sempre com 100%, e eu vejo a diferença da estimativa pontual dos brancos para as outras raças. Então, nós chegamos à conclusão que a chance de eleição dos amarelos é 107% a chance de eleição dos brancos. Então, é um caso de, né, em que os brancos não são os que têm mais chance, né, são os amarelos. Mas os pardos têm 83% de chance dos brancos de serem eleitos, os indígenas 77% e os pretos 50%, ou seja, a chance de eleição de um candidato preto, nesse modelo que eu só sei a raça, é 50% da chance de um branco. Tá? Alguém percebeu, alguém conseguiu ver por que eu falei que vocês poderiam até ter adivinhado a resposta aqui da chance de eleição no modelo 1, hein? Alguém notou alguma coincidência aqui entre esses valores? Vocês não viram eles antes, não? Principalmente esses aqui, ó. Esses valores aqui, vocês não viram eles antes, não? Vamos lá. Lucas, são 5 raças, mas são 4 dummies, tá? Porque quando a gente usa o modelo de regressão, a gente sempre tem que deixar uma dummy de fora, que é a categoria básica. Senão você vai entrar no chamado armadilha das variáveis dummy, né? Então, o que eu fiz? São 5 raças, eu deixei uma como categoria base, que é a raça branca. Então, são 4 variáveis dummies de raça, porque são 5 raças. Tá? Então, olha, gente, esses valores aqui, que o modelo me cuspiu como a melhor chance de eleição, ou melhor, o melhor chute possível para a chance de eleição dos candidatos, é exatamente a mesma coisa da média de eleição dos candidatos. Repare, né? Então, o modelo de regressão simplesmente me deu a média. O modelo de regressão falou para mim, olha, você quer que eu adivinho a chance de eleição desse candidato e a única informação que você me deu deles é a raça deles. Tá bom. Então, já que é assim, eu vou te retornar a média, porque a melhor chance de eleição, o melhor chute para o valor de uma variável é a média.
Então, ele simplesmente me cuspiu a média, né? Com a diferença que agora, além da média, ele me deu esse intervalo de confiança de 95%. Aí, uma coisa a mais, que é uma informação adicional além da média, tá? Então, a ideia era só comparar esse modelo 1 com outros modelos, né, que são mais completos. Olha, qual que é a principal graça de você usar um modelo de regressão? Ele te permite controlar variáveis, né? Por exemplo, olha, aqui deu que a diferença entre candidatos brancos e negros é quase o dobro, né? Os candidatos brancos têm o dobro de eleição dos candidatos pretos. Mas os candidatos pretos têm menos escolaridade, têm menos conexão política, têm menos renda do que os candidatos brancos. Então, aqui, ele não está me mostrando apenas a diferença ser branco, ser preto, para dois candidatos, tudo igual, fora o fato de um ser branco, outro cara ser preto. Ele está comparando aqui um branco típico com um preto típico. E um branco típico é muito diferente em vários quesitos do que um preto típico, como, por exemplo, escolaridade, renda e conexões políticas. Então, ele está misturando não só o branco, mas tudo que está correlacionado com ser branco. Ele não está me dando só ser preto, mas também com tudo correlacionado a ser preto. Então, vamos então ver, colocar mais variáveis nos próximos modelos para tentar limpar essa influência. Tá? Vamos aqui no modelo 2. Né? O modelo 2 é aquele que tem todas as características individuais. Né? Então, aqui estamos comparando dois candidatos. Né? Ponto 1 aqui, eu resolvi tirar para ficar um pouco mais limpa a amostra, né? Eu tirei aqui indígenas e amarelos, viu? Porque só para deixar o gráfico mais limpo, para não ficar muito poluído, né? Porque já tem muita informação aqui. Aí a partir do modelo 2, eu coloco valores diferentes para incumbentes e não incumbentes, né? Porque a chance de eleição de um candidato à reeleição, né, se você já é vereador e está concorrendo para continuar vereador, suas chances de eleição são muito grandes. Né? Aqui, repara, essas são as chances de eleição, de acordo com as três raças, para quem não está no cargo. E essa é a chance para quem está no cargo. Olha aqui, ó. 54 para 10%. É muita diferença. Tá? O cara que se a gente for branco, né, concorre na reeleição, tem cerca de 50% de chance. E a pessoa que está tentando pela primeira vez tem, na melhor das hipóteses, 10%. Então, eu resolvi, então, deixar separado a análise para incumbentes e não incumbentes. Tá? Então, tá bom. Aqui nesse modelo, você está comparando brancos, pardos e pretos, mas todas essas variáveis que estão no modelo, que são essas aqui, olha, elas são iguais. Então, a gente está comparando um branco que tem o mesmo gênero, comparando mulher com mulher, homem com homem, candidato à reeleição também, né? Por isso que eu até resolvi colocar em separado. Incumbente com não incumbente, não incumbente com não incumbente, idade também, pessoas candidatos com a mesma idade, com o mesmo estado civil e com a mesma escolaridade, com a mesma posição ideológica. Então, aqui, quando a gente coloca essa diferença entre brancos, pardos e pretos, como a gente está no modelo 2, que incorpora todas essas variáveis aqui, isso significa que esses candidatos são iguais, né, com a única diferença que é a raça. Né? Então, olha, mesmo candidatos que têm o mesmo gênero, mesma escolaridade, mesmo estado civil, mesma idade, essa é a diferença só por ser branco, pardo e preto, para candidatos que são absolutamente iguais na média em todas essas variáveis.
Vocês captaram o raciocínio? Né? A gente está tentando comparar coisas iguais aqui. Ou, falando de outra forma, a gente está tentando limpar a influência desses fatores aqui da variável raça. A gente não está comparando um branco típico com um negro típico. A gente está comparando um branco que tem exatamente tal estado civil, tal ideologia, homem com homem e tal, com um preto que tem exatamente as mesmas características, mas é preto. Entendeu? Então, resultado está isso daqui. Olha, basicamente o que acontece é que para candidatos incumbentes, né, se você já está no cargo, a diferença entre brancos e pardos cai bastante. Ela não é tão assim expressiva. Mas mesmo para negros que estão no cargo, ou seja, negros que já são vereadores, você tem uma desvantagem considerável. Tá aqui, deixa eu mostrar aqui no tabelinha. Aqui. Então, tá aqui, olha. O candidato incumbente negro, ele tem 83% da chance de eleição de um candidato branco. Tá? Então, a chance de eleição de um negro é 83% da chance de eleição de um branco. E no caso dos não incumbentes, olha, a chance de eleição de um candidato preto que não está no cargo é 51% da de um branco. E nos casos dos pardos é mais ou menos 80%. Então, os pardos têm 80% de chance de eleição de um branco, se eles não estão no cargo, e um preto tem 50%. Ou seja, mesmo controlado por todos esses fatores, ainda assim, a chance de eleição é bem menor. Agora nós vamos para o candidato, para o modelo 3. Né? O modelo 3, ele incorpora aquelas variáveis relacionadas às conexões políticas. Né? E aí, né, tentando explorar essa ideia de que, olha, se a gente compara dois candidatos que têm as mesmas conexões políticas, mesmo sendo branco ou preto, eles vão acabar sendo mais ou menos a mesma chance. Mas não é o caso, né? Principalmente para os não incumbentes. De novo, o caso dos candidatos brancos e pardos, apesar dos brancos sempre terem vantagem, no caso dos pardos, mesmo candidatos que têm os mesmos partidos, as mesmas coligações do mesmo tamanho, candidatos a majoritário igualmente bem-sucedidos, mesmo assim você tem uma boa diferença na chance de eleição de brancos e pardos, principalmente para pretos. Né? E também para os candidatos não incumbentes, ou seja, que estão fora da Câmara, a diferença continua sendo grande. Né? Se a gente olhar aqui as diferenças percentuais, essa tabelinha aqui, olha, a gente vai ver que os candidatos negros, mesmo controlados pelas conexões políticas, têm 83% de chance de eleição dos candidatos brancos. E, olha, a desvantagem dos candidatos pretos não incumbentes cai um pouquinho, né, se a gente controla por essa variável de conexões políticas, mas mesmo assim continua bastante considerável. Um candidato preto tem 60% da chance de eleição do candidato branco não incumbente, tá? E os pardos, 80%. Olha, no caso dos candidatos pardos incumbentes que têm conexões políticas parecidas, aí a desvantagem dos pardos é bem menor, olha, 96%. O candidato pardo tem 96% da chance de eleição de um candidato branco. Então, tem aqui a discriminação, nesse caso dos pardos, acaba sendo pequena, tá? Mas esses pardos são aqueles pardos que têm as conexões políticas iguais aos brancos e estão na prefeitura, estão na Câmara. Tá? Quando é os pardos fora da Câmara, né, não convence, continua tendo 20% menor de chance. Tá? Agora para o modelo 4, que é aquele modelo que incorpora todas as variáveis, incluindo as variáveis relacionadas aos recursos econômicos. E é o resultado dá esse daqui, olha. A gente pode ver que a diferença entre brancos e pardos, que tinha diminuído no modelo anterior, volta a aumentar quando a gente
coloca as variáveis econômicas e, persistentemente, os candidatos pretos, tanto os incumbentes como não incumbentes, acabam tendo uma desvantagem bastante grande. Tá? Ainda no modelo 4, eu resolvi fazer a seguinte conta, olha, quais são as chances de eleição de candidatos aqui das 3 raças, dado uma quantidade X de recursos econômicos. Lembra aquela variável que eu falei de a porcentagem do gasto de campanha que o candidato teve no conjunto do gasto de campanha para vereadores naquela eleição? É essa variável que está aqui no eixo horizontal, nosso eixo X aqui, ó. Tá vendo? A média dela, até acho que eu devia ter colocado a média, viu? Na próxima versão desse artigo eu vou colocar a média aqui. A média está mais ou menos aqui, ó. Na verdade, tem uma média para incumbente e uma média para não incumbente, né? Depois eu calculo. Mas a média geral, somando incumbente e não incumbente, é isso aqui, ó. 1,22%. Então, um candidato a vereador, em média, tem 1,22% do gasto de campanha da sua cidade. Então, todo mundo que está para cá, ó, são candidatos que gastaram muito, são candidatos que têm muito mais recursos que os outros. Né? E o resultado é isso daqui, olha. O que a gente consegue interpretar? Olha, esse aqui vermelhinho são os brancos, os pardos estão em verde e os pretos estão em azul. Olha, os candidatos pretos, mesmo aqueles que têm muitos recursos, são poucos os candidatos pretos que têm muitos recursos, mas mesmo os candidatos pretos que gastam muito dinheiro, eles têm uma votação bem menor do que os candidatos brancos e pardos, né? E a discriminação entre branco e pardo, ela meio que desaparece, ou seja, a chance de eleição de branco e pardo meio que se torna a mesma coisa quando o candidato gasta muito, né? Se o candidato não gasta rios de dinheiro aqui, os brancos têm uma vantagem, pequena, mas tem. Já os pretos, mesmo se ele gastar um rio de dinheiro, tem uma chance menor de eleição. E para os incumbentes é a mesma coisa e ainda mais forte, né? Ou seja, para os pardos terem a mesma chance de eleição que os brancos, eles têm que realmente gastar demais, assim, 4% do gasto total do município, que é muita coisa, que a média está logo aqui, está bem aqui embaixo. E os candidatos pretos, mesmo gastando esse rio de dinheiro, não conseguem ter a mesma chance de reeleição dos brancos, né? Ou seja, a hipótese 1, né, que é aquela que fala que existe uma discriminação no eleitorado, ela está sugerindo, né? Ou seja, a questão não é exatamente dinheiro, né? Porque mesmo com dinheiro, ainda tem muita dificuldade os candidatos não brancos se reelegerem. Então, o dinheiro não está explicando tudo aqui, não. Viu? Então, a hipótese 1, né, que é discriminação mesmo, dado tudo que eu falei, ela parece estar confirmada. E você tem essa hierarquia sempre entre branco, pardos e pretos, sendo os pretos piores e os brancos melhores. Então, tudo isso acaba indo lá no que o professor Luiz lá chamou de pigmentocracia. Tá, agora vamos para o modelo 5. Né? Todo mundo está acompanhando? Alguém tem alguma dúvida? Eu quero ver se alguém já... Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer um comentário? Né? Tá dando para pegar? Tá. Vai aí. Murilo? Sim, Lucas? Pode colocar lá no slide rapidinho. Eu vi uma coisa que eu queria saber por quê. Por quê? O último slide? Não, é um outro slide que tu colocou algumas porcentagens. Eu queria dar uma olhada de novo. Peraí. Vai, volta. Ah, esse aqui? Esse aqui? Isso. Tá. Por que deu 107,7% ali? Porque os candidatos amarelos aqui, olha, eles têm uma chance de eleição maior do que a dos brancos. Mas não está.
agora me bugou, mas não vai até 100%? Tipo, então quer dizer, ele... Não entendi isso daqui. Me explica que Não, eu não. vi. É Tá, porque, tipo, por que 107%? Não vai até só 100%? É tipo, quando a gente vai não. trabalhar com as probabilidades? Não confundir com isso aqui. Ó. Isso aqui é a chance do candidato ser eleito. O máximo que ele. Uma das leis a lei fundamental da probabilidade é que toda probabilidade só vai até 0 e 1. Tá? Não existe probabilidade menor que 0, tampouco maior que 1. Tá? A probabilidade é isso daqui. Tá? Então, os candidatos têm essa chance de serem eleitos. Agora, isso daqui não é uma probabilidade, né? É a porcentagem deste valor aqui em relação aos brancos. Então, por que o branco sempre é 100%? Porque, né, o valor do branco, esse cálculo aqui é feito da seguinte forma, olha. Valor do branco aqui, né? E o valor da raça I. Da raça I, tá? Ou, vamos colocar dessa forma aqui, ó. O valor da raça branca sobre o valor da raça I, tá? No caso, se o branco, né, se a raça I for o branco também, os dois valores vão ser iguais, vai dar 1. 1 é a mesma coisa de 100%, concorda? Mas se a raça I tiver um valor maior do que o branco, aí vai dar mais de 100%, que é o caso dos amarelos. Os amarelos têm 16,1 chance de serem eleitos e os candidatos brancos têm 14,9. Por isso que deu mais de 100%. Isso aqui não é isso aqui não é, isso aqui é a porcentagem sobre o branco, mas não é uma probabilidade. Não? Tá bom então, obrigado. Tá? Então, é essa a ideia. Por isso que eu acabei não colocando todas as tabelinhas, você sempre tem um branco a 100%, tá? Porque assim, é a diferença disso daqui sobre todos esses valores dessa coluna. Entendeu? Então, por exemplo, 8,2 é 76,5 de 10,8. Sacou? Né? Essa é a ideia. Bom, vamos lá. Alguém tem alguma outra pergunta? Então, continuando. Então, estamos aqui no modelo 5, tá? Aqui no modelo 5, reparem que aqui o eixo vertical, ele não é a chance de eleição, mas é a força da coligação no Estado. Tá? O que é a ideia? A ideia é de que, olha, a sua coligação, ela tem quantos por cento da bancada de deputados federais do seu Estado? Aquele exemplo que eu falei, vamos supor que você tem um Estado em que metade dos deputados federais é do partido do governador e você é daquele partido. Então, você vai ter 50 por 50 aqui, entendeu? Qual que é a ideia de que se você está no partido dominante do Estado, você está bem conectado, né? Será que brancos, pardos e pretos têm diferença na conexão política, né, no Estado? Eu usei eu tinha todas essas variáveis aqui para usar, né? Aqui, ó. Tinha todas essas variáveis aqui para usar, mas como eu vi que esta variável aqui, além de eu achar que é a mais interessante teoricamente, ela deu um resultado mais forte, assim, de impactar nas chances de eleição, eu acabei usando ela com a variável dependente lá para o modelo 5, tá? Bom, o resultado simples é sim, sim, né? Vamos ver que branco, para os candidatos não incumbentes, os brancos estão em coligações mais poderosas do que os candidatos pretos.
tá? Ou, se a gente quiser usar lá as porcentagens, aqui, né? O candidato preto tem mais ou menos 87%, né? Só por ser candidato preto dos candidatos brancos. No caso dos incumbentes, não tem uma diferença estatisticamente significativa entre brancos e pretos, porque apesar da estimativa pontual ser um pouco maior no caso dos brancos, os intervalos de confiança eles intercalam uns aos outros. Então, estatisticamente, está dentro da margem de erro. Sabe aquela coisa? Está dentro da margem de erro, está estatisticamente empatado? É a mesma ideia daqui, né? A gente for olhar aqui os intervalos de confiança, você tem sim intercalação. Mas no caso dos incumbentes pretos, não. Você vê que eles, né, têm menos conexão política do que os candidatos brancos, né? Isso, o que diz, teoricamente? Diz que a hipótese 2 tem evidências a favor. De fato, os candidatos não brancos, né, eles estão em coligações políticas piores, coligações políticas menos poderosas. Então, sim, há uma evidência de que os candidatos pretos têm dificuldade de entrar nas coligações políticas mais importantes. Né? E, por fim, o modelo 5, né? Modelo 6, no caso aqui, né? Modelo 6, que é a variável dependente do estudo, é a receita eleitoral. Então, nós temos aqui a porcentagem de gasto dos candidatos, e nós vemos que os candidatos brancos têm um gasto maior, uma receita eleitoral maior do que os candidatos pretos, tanto os não incumbentes quanto os incumbentes. No caso dos pardos, estatística diferente, mas nem tão próximo, mas com relação aos candidatos pretos, claramente tem uma diferença bastante grande. Né? A gente olhar aqui em porcentagem, aqui, ó, os candidatos pretos não incumbentes têm 77% da receita dos candidatos brancos, e para os incumbentes, os candidatos pretos têm 83% da receita dos candidatos brancos. Nos incumbentes, nos pardos, 97%, aí no caso, já aproxima do branco. Porém, aqui eu usei uma estratégia bastante conservadora, viu? Esses valores aqui, elas estão provavelmente, vamos dizer assim, superestimado no caso dos pardos e pretos. Porque no modelo 6, eu coloquei como variável de controle esta variável aqui, olha. Aqui, ó. Bens declarados do candidato. Ou seja, a gente está olhando para cá, para um candidato, aqui, ó. A gente está olhando aqui para candidatos brancos e pretos que têm a mesma renda privada. A gente está olhando para branco e preto que, assim, estatisticamente falando, né, que eles têm a mesma riqueza pessoal em média. Sendo que a gente sabe que a riqueza pessoal dos brancos e pretos é diferente. Mas para ser conservador aqui, para colocar sabe, olha, na melhor das hipóteses, vamos dizer assim, né, eu coloquei como variável de controle a renda pessoal. Ou seja, mesmo brancos e pretos com a mesma riqueza pessoal, os brancos ainda assim têm mais financiamento de campanha. Né? Provavelmente por estar nas conexões políticas aí, porque o candidato ele não usa só a riqueza pessoal, né? Ele vai ter financiadores de campanha, parceiros, recursos partidários, né? Então, tudo bem, grana pessoal é importante, mas não é só com grana pessoal que se faz uma campanha, normalmente, a menos que você seja muito rico, né? Mas, para a maioria dos casos, a pessoa tem que ter uma rede de apoio de financiadores para ele conseguir sustentar uma candidatura. E os brancos, aparentemente, conseguem ter essas redes de financiamento mais do que os candidatos não brancos, tá? Principalmente no caso dos não incumbentes.
Aqui, ó. Eita. Eu fiz o modelo e apaguei o slide errado. Tá. Ou seja, quais são as conclusões desse estudo, né? A análise encontrou evidências a favor das 3 hipóteses levantadas no trabalho, né? Ou seja, né, a gente pode concluir que candidatos negros, ou seja, pretos e pardos, possuem menor acesso aos grupos de poder local e têm mais dificuldade em levantar recursos de campanha. Ou seja, as hipóteses aqui 2 e 3, né? A 2 que fala sobre conexões políticas e a 3 a recursos, nós dizemos que sim, candidatos negros têm tanta dificuldade num contra o outro. Mas, mesmo assim, é notável um viés racial no eleitorado, conforme versa a hipótese 1. Ou seja, mesmo tentando controlar por todos os fatores não relacionados a pura e simplesmente ser branco e ser preto, ainda assim, esses fatores raciais continuam se configurando como uma discriminação, e essa discriminação se torna mais perniciosa à medida que se caminha para a coloração da derme mais escura, né? Ou seja, a hipótese 1, pela análise, foi corroborada. Tá? Então, testamos 3 hipóteses, as 3 acabaram passando, não é necessário, não tem nada de errado em você testar uma hipótese e não conseguir concluir ela, acontece o tempo todo, mas, neste caso, as 3 hipóteses levantadas acabaram se mostrando corroborada pelos dados. Né? Então, esse é o trabalho, vamos apresentar agora na Unbox, que vai começar essa semana, inclusive, né? E é mais ou menos aqui um exemplo, né, que eu tentei dar para vocês de uma pesquisa que usa dados quantitativos, mas que eu queria ressaltar justamente isso, olha, está conectado com a metodologia de pesquisa, está conectado com a teoria, com a hipótese que você cria, com questão de pesquisa, com bibliografia que a gente utiliza também, analisando outros estudos que tratam da mesma questão, entendeu? Então, é isso. Alguém tem mais uma questão? A aula de hoje, eu não resolvi mostrar a parte de trás, por exemplo, como é que você calcula isso? Como é que o modelo ele dá os valores preditos? Como é que ele adivinha, né, a chance de eleição de um branco, de um negro, dado um conjunto de variáveis independentes, né? Não mostrei, né? Mas por quê? Porque precisa ainda caminhar um pouco para a gente conseguir chegar até lá, né? Mas, a partir das próximas aulas, a gente vai tentar analisar os fundamentos e a mecânica, né, de como que o modelo calcula isso, por que esse tipo de cálculo é possível, e assim vai. Mais coisas relacionadas a isso. Tá bom? Então, olha, se ninguém tiver nenhuma questão a mais, né, eu vou acabar uma aula um pouco mais cedo, né, e é isso aí. Continue, quem não fez ainda, continue a discussão terminando a Khan Academy e também os exercícios do R. Essa pesquisa eu fiz inteira no R, né? E inclusive, eu peguei desde o começo, né? Eu coloquei até, por exemplo, eu só não coloquei no R para baixar os dados, vai, tudo bem. Como você baixa os dados manualmente, mas para montar o banco de dados tem muitas variáveis que foram que não estavam assim no banco de dados. Por exemplo, essas variáveis relacionadas a coligação e o tamanho da bancada de deputados federais, a coligação ou da coligação no Estado, tudo isso teve que ser calculado. E eu calculei tudo no R. Tá? Tem umas 2.000 linhas de código para chegar
Inclusive os gráficos estão no R. Todos esses gráficos que eu mostrei para você foram gerados no R. As tabelas que eu mostrei também foram geradas no R. Por que isso? Para N motivos. Primeiro, você mostrar para os seus pares acadêmicos, né, como que a pesquisa foi feita. Se alguém tem dúvida, mas como é que isso foi calculado? Como é que é mesmo? Opa, tá aqui, ó, passo a passo, em detalhes, né? Porque se eu tivesse, por exemplo, calcular no Excel, ó, clica aqui, puxa aqui, digita não sei o que lá, já era. Eu ia fazer uma vez e depois ia esclarecer completamente. Eu fazer de novo seria a mesma coisa de ter feito pela primeira vez, né? Porque você faz, depois esquece completamente. É assim que as coisas funcionam. Ainda mais se for uma coisa tão complicada assim. Tem um monte de variável, um monte de fontes diferentes. Mas como eu fiz tudo em código, tá aqui, ó. Tá o passo a passo aqui. Tudo bem, a gente esquece também, mas lendo o código, você lembra exatamente como você foi feito. Se eu cometi um erro, eventualmente acontece. Pô, errei num erro de cálculo aqui, ó. Tem um resultado esquisito, o que é isso aqui? Aí você olha, errei. Fiz uma besteira. Acontece o tempo todo também. Aí você pode voltar só naquela linha que você errou, corrige aquela linha e depois o programa já refaz tudo automaticamente do jeito certo dessa vez. Você quer falar, gente? Sim, na verdade eu não sei se eu já fiz essa pergunta, mas o senhor já usou o SPSS? Eu vi que ele tem uma função semelhante, né, do R. Só que eu não cheguei a testar e eu queria saber se o R tem alguma vantagem específica em relação a esse outro software. Se o senhor já usou, né, claro. Olha, eu já vi muita gente usando, né, durante bons tempos, assim, né, nos anos 2000. Né, o SPSS era o programa favorito dos cientistas sociais, mas eu acho que por um mau motivo, viu, sinceramente. Que era o SPSS, ele tinha uma interface amigável, ele era uma coisa assim que, qual que é a ideia? Os outros softwares eram chatos, precisava aprender programação, né? E eram um pouco intimidadores para os cientistas sociais que eram muito intimidados com a ideia da programação. E o SPSS, ele era assim, parecia o Excel, você abria, tinha um monte de botõezinhos assim, que você ficava clicando, abrindo as janelas, clicando nas funções, e ele já cuspia tudo, né, sem você precisar programar. Ele até criava um código automaticamente, uma espécie de macro, vocês já usaram a ideia da macro, né? Que é você vai clicando nos botões e ele vai transformando os seus cliques nos botões em código, tá? Aí o cientista social olhava para aquele código e falava, olha, não faço a menor ideia do que esses conjuntos de códigos aqui estão dizendo, mas eu sei que se eu clicar no botão tal, tal, tal e tal, ele vai me cuspir uma análise, né? Ok, tudo bem. Programa que até hoje está no mercado. Programa antigo, deve ter mais uns 20 anos que ele existe. Né? E está sendo continuamente desenvolvido, está em operação. Mas ele está caindo em desuso. Né? Todos os sistemas proprietários estão caindo em desuso. E o SPSS é um sistema proprietário. Né? Então, tem uma empresa que é dona do SPSS, que eu acho que é uma grande empresa, né? Quem que é mesmo? Será que é a IBM? Vamos ver aqui na Wikipedia. IBM. A dona da SPSS é a IBM. Aqui tá. Eu nunca cheguei a aprender mesmo usar para valer o SPSS, né? E eu acho que esse motivo que todo mundo falava, né? Dizia os cursos que eu fazia, né? As pessoas falam, olha, vamos usar o SPSS que era mais fácil, a gente não precisa saber programar, né? Não acho uma boa justificativa, né? O R tem uma enorme vantagem de cara em relação ao SPSS, que ele é gratuito, né? Depois vocês procurem aí na internet aí, o quanto que custa uma licença no SPSS. É muito caro, coisa de R$1.000, entendeu? Quem tem condições de pagar isso aí, até, né, para comprar isso aí institucionalmente, né? O Lucas Almeida está falando que tem um PSPP, que é tipo, inverteu os S e os P's, né? No SPSS, né? Que é a versão livre, né, do SPSS, né? O R, ele é
livre, é um software livre. Então, você não precisa pagar nada, você baixa e começa a usar, e não é pirataria, né? Você está usando só do jeito que ele tem que ser usado. Pode usar pirataria também no SPSS, não é difícil, né? Mas acaba criando alguns riscos, né? Só que tem uma vantagem ainda mais forte, eu acho, do R, que não é só o fato de ser gratuito. Os softwares livres, eles têm uma dinâmica muito interessante, porque a ideia do software livre não é só que ele é de graça. Ele tem um código fonte aberto e desenvolvedores independentes podem não só verificar e corrigir o código core, né, o código principal do R, dar sugestões, tem um monte de... A Fundação R tem um fórum super ativo, com um monte de gente dando sugestões para melhorar o código básico do R, né? Mas também você pode desenvolver o código, né? Você pode falar, olha, eu tenho aqui uma função de um modelo aqui estatístico super avançado que eu criei, entendeu? Ou então, não precisa nem ser avançado, mas eu tive uma ideia, uma forma de ter uma análise mais prática, e eu vou criar uma extensão do R, né? E aí você utiliza o código básico do R, mas você cria uma extensão, umas funcionalidades a mais. E como o R ele tem uma comunidade grande de desenvolvedores, né, que são esses super usuários que criam extensões do R, você tem uma infinidade de pacotes. Alguns das extensões assim mais geniais do R não foi feita pelo R Core Team, né, o time principal do R, foi feita por desenvolvedores independentes, né, coisas que são hoje em dia consideradas inseparáveis da ideia do R, né, são alguns pacotes que, tudo bem, não estão no R principal, mas todo mundo já a primeira coisa que faz quando instala o R é baixar eles, o Tidyverse, o Data Table, né, o Tidyverse é, na verdade, um monte de pacotes juntos, né, que são, assim, incríveis. Num caso de um software proprietário, você está na mão dos desenvolvedores principais. Você não tem esse dinamismo coletivo. É uma ideia assim, enquanto os caras lá da IBM não desenvolverem aquela funcionalidade, você não vai ter, porque você não pode entrar no pacote do SPSS, nem do Stata, e desenvolver uma função a mais, né? Então, ou na verdade até tem, mas é um pouco mais complicado e tudo, né? Porque softwares proprietários também estão querendo criar comunidades de desenvolvedores independentes, mas não é a mesma coisa, não é a mesma graça, entendeu? E aí, olha, você pega as estatísticas de uso, ano a ano, os softwares proprietários de análise de dados estão caindo em número de usuários, e os softwares livres estão crescendo. Então, a própria comunidade está fazendo a sua escolha e estão escolhendo pelos softwares livres. Tá? Eu, particularmente, né, eu já conheci alguns amigos meus que são aqueles ativistas digitais, né, que tem aquela coisa de, olha, vamos defender o software livre, porque é uma coisa libertária e tal. Eu, sinceramente, eu nunca fui muito assim, né? Eu prefiro mil vezes fazer uma análise pragmática. Olha, vamos colocar numa balança e pensar friamente o que vale mais para o nosso caso. Softwares livres ou softwares proprietários? Se a gente achar que é software proprietário, vamos usar, fazer o quê, né? Mas muitas vezes, colocando na balança com cuidado, nós percebemos que os softwares livres têm mais vantagens. E aqui é um caso em que já está um pouco claro, né, de que, sabe, as escolas novas de ciência de dados eles nem ensinam software proprietário. Eu duvido que você vai fazer qualquer MBA aí em ciência de dados, os caras vão te ensinar a usar Stata, SPSS. Os caras fingem que não existe, entendeu? Né? Porque essa escolha já foi feita há muito tempo atrás pela comunidade, né? Os que ainda estão usando SAS e tal, ainda estão um pouco na dependência da trajetória, né? Vocês lembram o que causa, um dos fatores que causa a dependência da trajetória
learning effects, né, os efeitos de aprendizagem. Então, como a pessoa aprendeu a usar o Stata lá atrás e não quer aprender de novo outro software, continua usando Stata. É o caso da minha orientadora, que eu fiquei 4 anos tentando convencer ela a usar o R, e ela aprendeu Stata e não queria se abandonar de forma nenhuma, né? E também os efeitos de rede, né? Olha, quanto mais gente está usando um tipo de software, melhor ele faz, porque você tem as externalidades positivas, né? E aí, como não só já tem uma comunidade muito, muito grande, que já é majoritária dos softwares livres, né, o R e o Python, como tem uma guerra entre o R e o Python, viu? E eu acho que, infelizmente, o Python está vencendo. Mas os softwares livres, os softwares proprietários, não só tem uma comunidade já muito grande, como eles têm uma comunidade crescente, né? E aí você quer estar na festa com mais gente, você quer estar na comunidade maior, porque vai ter mais externalidade positiva e tal, e você vai poder baixar mais pacotes das pessoas, entendeu? E usar. Tá? Então, esse aí é a ideia. E eu acho que, assim, aprender programação, que é a grande desvantagem, né, de ter que usar o R ou o Python, isso aí você tem pessoas que querem fazer a paz entre o Python e o R, né, Lucas? Eu não preciso desenvolver mais, eu comecei a estudar, né, ano passado Python, preciso voltar. O que eu ia falar? Essa ideia de que essa resistência que os cientistas sociais tinham à programação, eu não gosto muito disso, porque uma que não é difícil, é fácil, né? Programação é muito mais fácil que estatística. Na estatística você demora a aprender, tem que estudar bastante. Agora, programação, você faz 1, 2 cursos, já sabe o básico, dali para frente você se desenvolve sozinho. E também te dá muita liberdade. Eu acho que assim, quando você sabe programar, você tem uma liberdade de análise muito grande, né? E você pode criar aplicativo, desenvolver seus próprios pacotes, criar suas próprias metodologias, criar dados, criar site, criar jogo de videogame, entendeu? Te dá uma liberdade grande, né? Então, acho que compensa esse investimento. Tá bom? Ok, obrigada, professor. Eu uso, por exemplo, não uso o LibreOffice, não. Então, o pessoal quer usar o LibreOffice, eu prefiro usar o pacote Office mesmo, né? Pago, inclusive, né? Acho que tem uma vantagem. Agora, no caso de software de análise estatística, aí eu sou mais os livros mesmo. Eu trabalhei numa área que, entre algumas coisas, tinha que comprar softwares de gestão, né, para o governo do estado, né, em São Paulo. E, nossa, a gente fazia muita pressão interna, quer dizer, muita não, a gente fazia uma pequena pressão, que é o que a gente conseguia fazer, a gente era funcionário público, né, não tinha muita influência, não, mas a gente fazia muita pressão para usar os softwares livres, que a gente teria muito mais liberdade, por exemplo, a gente ia fazer um site de secretaria. E, nossa, os softwares proprietários eram todos travados, né? E a gente achava, na suspeita nossa, de que a pressão que existia para usar os softwares proprietários era uma pressão totalmente comercial. Eles queriam simplesmente vender coisas para o Estado, entendeu? Aferir preço de software é uma coisa muito difícil, né? Muitas coisas são muito subjetivas, ainda mais softwares de gestão, e aí isso abre margem para maracutaia, né? E aí, o que eu andei reparando, né? Por que assim, a gente estava penando por ter que usar um software proprietário que ninguém usava, só a gente usava, os caras tinham uns técnicos que entendiam de software, uns caras, uns velhinhos, assim, né? Que eram os únicos que ainda lembravam como é que programavam naquelas linguagens totalmente defasadas lá. Linguagem da Microsoft. A Microsoft, ela perdeu a guerra lá dos softwares comerciais há 20 anos atrás, e aí a gente ainda estava usando o software lá da Microsoft que ninguém sabia mais programar, entendeu?
Então tinha que ver uns velhinhos lá que ainda lembrava e tal, porque ninguém aprende isso na faculdade, né? Eu andei percebendo que existe um padrão nesse tipo de coisa, que é o seguinte: quanto mais nerd for os usuários do seu sistema, melhor é o software livre, porque ele te dá mais liberdade. Quanto mais senso comum for as pessoas, mais o software proprietário tem vantagem, porque os softwares proprietários tendem a ser mais bonitos e mais amigáveis, entendeu? E é por isso que eu acho que no mundo acadêmico, os softwares livres levam vantagem, porque todo mundo no mundo acadêmico tem muito superusuário. Tipo, o pesquisador, ele não quer só usar o software, ele quer desenvolver o software, ele quer colocar o nomezinho dele lá, ó, eu criei esse pacote, que fui eu, com a minha pesquisa, que é super... tal, né? Então, quanto mais usuários avançados você tem, mais vantagem os livres, né? E quanto menos, se a galera é secretária, a pessoa que usa... quer usar aquele software, mas não tem nenhum interesse em aprender programação, entender lógica de sistemas, né? Aí acaba que os proprietários acabam levando uma vantagem. Quem sabe vocês, um dia em alguma empresa, alguma organização, que ouviu, Diego, você que está trabalhando na gestão, talvez tenha um pouco de ter esse dilema, né? De escolher entre um proprietário e um livre, né? Para mim, esse é um guia que, por enquanto, funciona bastante, né? É verdade, professor. O Davi perguntou, para quem aprende, se capacita em ciência de dados, a demanda é mais para empresas? Eu acho que sim, viu Davi, né? Se você quiser, por exemplo, ser um analista de dados, ou você pode fazer isso no mundo acadêmico ou no mundo comercial, né? Mas, normalmente, os seus clientes serão comerciais, né? O consumidor final, ele quer o produto lá pronto, que ele pega, consome e vai embora, né? Ciência social pode trabalhar em empresas? Eu acho que sim. Inclusive, essa área de ciência de dados é uma boa área para a gente conseguir empregar os cientistas sociais, né? Porque você pode utilizar como ferramental dessa área, estatística, programação. E o conhecimento teórico, né, que a ciência sociais dá, você pode unir os dois e tentar transformar isso aí em alguma coisa vendável, entendeu? É um caminho também para a gente poder dar um encaminhamento profissional para nós somos, tá? Bom, gente, então é isso. Em breve espero recuperar o WhatsApp, né? E até então me mandem, se quiserem falar alguma coisa comigo, me falem por e-mail, tá bem? Um abraço para vocês e até mais. Eu vou mandar alguns recados na semana, certo? Valeu, professor. Valeu. Abraço. Muito obrigado. Até mais. Boa noite. Peraí. Tirar a gravação.